quarta e nesse domingo, hoje, sobre 3 aspectos da maldição. Quantos aspectos, irmãos? Tá? E é um tema muito comum nas igrejas evangélicas e fora da igreja, por sinal. E o que acontece? Sobre esse assunto de maldição, sobre esse assunto, o que acontece é o seguinte: a verdade é que tem gente que não acredita, e eu não me refiro só a pessoas não crentes, tem crentes também que não acreditam, tá? Em maldição. E qual é a minha palavra para as pessoas que não acreditam, sobretudo não crentes? É que cada um vive com a crença que tem. Você pode repetir comigo? Cada um vive com a crença que tem. O nosso papel enquanto pregadores do Evangelho, servos de Deus, é compartilhar a nossa fé. É fazer o quê, irmãos? Mas nem todo mundo é obrigado a crer naquilo que nós acreditamos. Então na minha adolescência, Deus me salvou. Eu estava sentado também com você em algum prédio, uma igreja. Eu ouvi o pastor pregando, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu acredito nisso, ou eu não acredito. Eu decidi acreditar. Deu para entender? Então eu tenho para mim a Bíblia como palavra de Deus. Nem todo mundo vai ter. Então, se você crer na palavra de Deus, necessariamente você tem que acreditar em maldição, porque quem ensina sobre maldição é a palavra de Deus. Tem crentes, eu já fui de uma igreja evangélica que não acreditava em maldição. Então é uma grande incoerência, porque no texto de Tiago que a gente leu, está no Novo Testamento, e o que está escrito lá? Da mesma boca pode sair o quê? Então, como é que você não acredita em uma coisa que parece que está clara ali nas Escrituras? Não faz nem sentido. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que maldição é uma questão assim, de família para família, de comportamental, psicológica, que você tem traumas e comportamentos que são reproduzidos por seus familiares, mas não tem nada a ver de espiritual. É uma coisa mais ligada ao comportamento, né? Que não tem nada a ver de espiritual nisso. Mas a Bíblia diz que sim, há espíritos familiares, demônios, que se a pessoa não nascer de novo, ela realmente é geracional. A palavra de Deus ensina isso, tá? Então, existe de fato essas dúvidas. Mas hoje eu quero falar sobre esse tema aqui, olha. Eu não sei se tem algum aqui, alguma... É isso aí, ó. Eu quero falar sobre crentes amaldiçoados. Está vendo que tem uma interrogação ali? Quantos estão vendo uma interrogação? É uma pergunta. Então, será que tem crentes amaldiçoados? Porque quarta-feira eu disse que o crente é abençoado. A bênção é o que, gente? Irreversível. Mas mesmo na posição da bênção, tem crentes que podem ser amaldiçoados, sim. Nós vamos ver hoje isso aqui. Eu vou te provar nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, que embora a sua posição é de abençoado, você pode tomar decisões que vão lhe amaldiçoar. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, em Cristo você já é abençoado. Alguém pode dizer amém? Amém. Eu vou repetir de novo, pela fé você vai dizer amém. Em Cristo você já é abençoado. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós somos, não seremos, já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Olha essa expressão chave aqui, em Cristo. Essa em Cristo é nele. Nós estamos ocultos em Cristo. Deus nos abençoa por causa de uma pessoa. De quem, irmãos? Cristo. Agora, você não precisa ser muito criativo para saber que de vez em quando um crente pode colocar diante dos olhos dele na internet uma imagem, um filme com insinuações de pornografia, ou a própria pornografia. Você mesmo na posição de abençoado, você está colocando diante de si o quê? Alguma coisa que pode estar amaldiçoando você, se você é casado, o seu casamento e a sua casa. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, você já tem tudo para viver debaixo da bênção, porque na posição diante de Deus você já é abençoado. Mas eu tenho que agora me alinhar naquilo que eu já sou. Deu para entender? Quantos estão comigo aqui? Quem não nasceu de novo, a Bíblia diz que ele é escravo do pecado. O que é um escravo do pecado? Você quer largar o pecado, mas não
Consegue. Vou te dar um exemplo disso aqui com a minha mãe, que já faleceu. Minha mãe fumava muito. Ela fumava, né? Viciada em cigarro. E quantas vezes eu via minha mãe de madrugada, quando o cigarro dela acabava, ela ia com meu pai, ou ia até sozinha, procurar algum lugar para vender cigarro. Porque ela não conseguia ficar de uma hora do anoitecer até o outro dia de manhã sem fumar. Entende? Deu para entender? Porque ela era escrava do vício. O que é um escravo? Eu não me controlo. Eu não consigo dizer assim, eu posso esperar ou posso não fazer. Deu para entender? Eu tô o que? Refém desse vício. Quem está entendendo? Foi o que Jesus disse, quem comete pecado é escravo. Se é escravo, eu estou do lado de dentro da cela. Eu não tenho a chave para sair. Eu preciso que alguém abra a porta. Por isso que a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos entenderam isso aqui? João 8,32, vamos falar de cor? Bolsonaro sabe esse versículo, se você não souber, porque Bolsonaro não é evangélico, ele é religioso. Ele mesmo disse isso, tá? Só para confirmar. Conhecereis a verdade, e quem? E a verdade vos... Então, professor de filosofia diz que a verdade é subjetiva. O 36 diz, a verdade é Cristo, se pôs o Filho. Então, o crente, olha só, preste atenção. Ele, antes de ser crente, ele fumava. Quando ele nasce de novo, a verdade é quem? Cristo. Cristo já o libertou. Amém, irmão? E aí, ele pode até ter o hábito de fumar. Mas agora que ele é livre, ele tem direito de escolha. Eu não sou mais refém daquilo. Eu posso escolher em querer fumar ou não. Entende? Agora eu tenho a decisão em minhas mãos, porque de fato, aquilo que eu estava de trás da cela, a porta da prisão foi aberta e eu saí. Só que eu vou ser tentado a fumar de novo? Você acha que vai ou não? Com certeza. Ainda mais que era um hábito antigo. Mas agora, pelo novo nascimento de dentro para fora, Deus me deu o poder de dizer não ao cigarro. Quando eu estou dentro, eu não consigo. Eu sou refém do álcool. Enfim, eu estou falando do cigarro, mas o que não falta aí é pecado. Mas agora que eu nasci de novo, eu posso escolher. Só que tem crentes que nasceram de novo, mas continuam tomando decisões erradas. Então a resposta eu vou te dar hoje. Crente pode ser amaldiçoado? Eu tenho uma resposta para você. Sim e não. Então diga ao seu irmão aí, depende. Sim e não, tá? Bom, dito isso, outra coisa que eu quero falar com você aqui, que você precisa saber se você é abençoado ou não. E como é que a gente sabe? Na lista de Deuteronômio 28, ela nos dá aqui uma série de indícios de quem está vivendo na bênção e quem está vivendo na maldição. Então deixa eu aqui lhe orientar aqui, preste atenção. Não quer dizer que pessoas que nasceram de novo não aconteçam coisas ruins na vida dela. Tá? Um crente que nasceu de novo, ele passa por situações difíceis, ele tem notícias ruins, ele tem diagnóstico ruim na saúde. Então coisas ruins acontecem com crentes, mas não quer dizer que ele é amaldiçoado. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Tá bom? Como coisas boas acontecem também com quem não é crente e vive sob maldição. Mas o que a Bíblia ensina é de que isso não pode ser algo crônico na sua vida. Sabe o que é crônico? Repetido ao longo de décadas e gerações. Entendeu? Momentos difíceis é diferente de passar uma vida toda refém do pecado. Quem está comigo aqui? Entende? Então olha para mim. Você vai concordar comigo. Até não crente, ele tem essa realidade de vida. Ninguém vive com uma luta incessante. Lutas ou desafios ou problemas são cíclicos na vida de muitas pessoas. Agora, alguém que vive enxurdado em problema, nunca tem paz, talvez ele não esteja tão abençoado assim. Quem está comigo aqui? Tá bom? Eu conversei com uma senhora crente, tá? Ela é o marido dela, que confidenciou para mim, nesse momento de aconselhamento, ela não era aqui da igreja, que ela era casada há 40 anos.
Eu falei, que benção. Ela, não é benção não, pastor, que eu sou infeliz 40 anos. Eu falei, Jesus Cristo, Maria, José, até minha veia católica voltou. Porque alguém que não é crente e tem um casamento infeliz, ele vê na igreja uma saída para a infelicidade dele. Mas alguém que se diz crente e tem um casamento infeliz, eu não sei o que ela quis dizer por infeliz, né? Mas ela dizia que era infeliz, é porque ela não é abençoada. Deu para entender, gente? Então, vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre o que é bênção e maldição. Lá em Deuteronômio 28, você vai ver 68 versículos. Eu não vou ler com você por causa do tempo, mas ali há um registro. Eu acho que Deus colocou esse registro para a gente ter uma ideia o que é alguém abençoado e alguém amaldiçoado. Do versículo 1 ao versículo 13, Deus fala de bênção, só de bênção. Do versículo 14 e o 15, ele dá uma admoestação para o povo: ó, se vocês não seguirem os mandamentos que eu estou te ordenando hoje, as minhas leis, aí virão sobre ti essas maldições. Aí do versículo 16 até o 68 é só pancada. Então olha só, irmão, na lei é mais maldição do que bênção, porque você tem 13 versículos para bênção e 52, 54 só para maldição. Olha só, vou te falar algumas bênçãos aqui na lei, ou por uma vida abençoada. Deuteronômio 28, 3 diz assim: bendito será tu na cidade e bendito será no campo. Sabe o que está querendo dizer aqui? Tanto na cidade grande como na cidade pequena você é abençoado, porque não é a cidade, é você. A bênção está sobre você. Entendeu? Ah, pastor, eu vou lá para São Paulo, que lá que tem emprego. Não, lá pode ter um montão de emprego na sua área, mas aqui, se não tiver, vai ser aberto uma porta de emprego na sua área, porque a bênção não está no lugar, está em quem? Na pessoa. Deu para entender? Tá? Olha aqui o versículo 4: bendito o fruto do teu ventre. Está vendo? Isso fala de quê? De saúde. Bendito é o seu ventre, fala de fertilidade, e fala da bênção nos seus filhos. Quem está no seu ventre é abençoado. Você vê? A pastora teve uma ou duas vezes, ela perdeu um filho na barriga, né? Não sei se foi uma ou duas, agora eu estou meio esquecido. Ela não deixou de ser abençoada por causa disso, porque veio logo depois o Benjamim. Meus filhos têm uma saúde excelente, mas eles tiveram algumas complicações quando eram crianças. Mas nem por causa disso eu fui amaldiçoado. Deu para entender? Eu sou abençoado, mas luta pode vir. Agora, alguém que tem um histórico de esterilidade, sabe? Um histórico de doença crônica que nunca se resolve, isso não pode acontecer na vida de um crente da Nova Aliança, porque você é abençoado. Porque não dá para você manter um discurso com a realidade sendo outra. Não dá para você dizer que você tem saúde, mas vive... Eu não estou falando de ciclos de doença, irmão. Estou falando de viver uma vida de doença. Não, está alguma coisa fora do lugar aí. Olha o versículo 7. Está falando de bênção. Essa bênção tem a ver com você e comigo. Eu quero que você faça uma autoavaliação, tá? O Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantam contra ti. Seu inimigo não é seu vizinho, tá? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Seu inimigo é o diabo, mas ele pode usar pessoas. Tá vendo? Todos os seus inimigos vão ser derrotados. Olha o 8. O Senhor determinará que a bênção esteja em tudo que tocares a mão. Opa! Então vai lá no BMW e ó, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só que quando você botar a mão, não fala para quem é dono perder não. Fala, tira dele e manda para mim, que isso aí não é bênção, né? Coloca a mão no seu cônjuge, faz assim, ó. Eu estou só possuindo, viu? Outra mão assim, ó. Quem é solteiro se abraça, só se abraça agora. Olha o versículo aqui de número 12. Agora eu quero que você dê um glória a Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestados. Então, quem pega emprestado e vive pegando emprestado, está alguma coisa fora do lugar. Mas quem empresta é abençoado. Alguém tem dinheiro aí?
para emprestar? Não levanta muito não. Olha o 13, o Senhor te porá por cauda, aliás, não, por cabeça e não por cauda. Olha que bênção, hein? Aleluia. E aí no 14 e no 15 ele faz essa exortação, e do verso 16 ao 68 ele fala o que é uma vida vivendo sobre maldição. Gente, é muita coisa. Eu não vou ler com você os versículos, são muitos, mas geralmente a maldição aqui, gente, inclui área de saúde. Você pode repetir comigo: saúde, família, dinheiro e paz. Então, se essa área de saúde, se essa área da sua família, da sua provisão, das suas finanças e de uma vida em paz, você vive em guerra, você não consegue ter paz no meio das guerras, então a Bíblia está dizendo que você precisa avaliar isso. Deu para entender, gente? Olha só, no corpo ele diz o seguinte: fome, pestes, tumor. Tem uma expressão que ele usa, prurido, que é coceira, sarna, cegueira. E no versículo 61 ele diz: toda enfermidade conhecida pelo homem, se alguém vive debaixo de enfermidade, a Bíblia fala que isso é o que, gente? Maldição. Porque nós temos direito a uma vida saudável. Tá bom? Agora, tem gente, que eu já ouvi até da nossa igreja, porque fica ouvindo rede social, dizendo que doença não é tudo do diabo, pode ser da vontade de Deus. Olha para mim, doença nunca é da vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Doença nunca é da vontade de Deus. Deus pode usar para a glória dele, mas não é da vontade de Deus. Às vezes não é do diabo, mas também não é de Deus. Às vezes a própria terra foi amaldiçoada, mas nunca pode ser de Deus, porque está dizendo que maldição enfermidade é maldição. E essas pessoas que dizem que é da vontade de Deus, eles não falam: então por que você quer atrapalhar a vontade de Deus? Como assim, pastor? Por que você vai no médico então, para ele te ajudar a ser curado? Se é da vontade de Deus, fique em casa, sofrendo. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus são pessoas saudáveis, longívenas. Profetiza para alguém perto de você: você vai viver até 120 anos. Vai, fala para ele aí, ó, com saúde, com vigor. Fala, irmão, com vigor, com saúde, com alegria. Irmão, olha só, convive com algumas pessoas de idade que você vai ver que ele tem uma velhice só reclamando. Crentes passam um tom de piedade, mas o convívio são pessoas que murmuram, reclamam, birrentas, mal resolvidas. Isso é bênção, irmão? Falar igual um baiano. Aonde? Entendeu? Tá? Irmão, então olha para mim aqui. A vontade de Deus é que você seja saudável. Olha aqui na família. O versos aqui, tenho vários versos. Diz que a família maldita é que os filhos vivem doentes e não servem a Deus. Então o que ele está dizendo aqui é que filhos de crentes que não servem a Deus, não estão vivendo a vida da igreja de maneira plena. Está alguma coisa fora do lugar. É o que ele está dizendo aqui. Infidelidade no casamento, sabe? Um casamento destruído, isso não pode ser bênção. Infidelidade, às vezes, preste atenção, não quer dizer só no aspecto físico, às vezes é na cabeça. Você não separa porque não pode, mas você pensa em separar ou pensa, deixa para lá. Fala: o sangue de Jesus tem poder. Isso não é bênção. Imagina, você tem que conviver com a pessoa a vida toda, porque uma vez casado, casado para sempre. Só que agora você entra numa igreja e diz que Deus não quer que você separe. Aí você fala: mas como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou viver com uma pessoa que eu não quero mais? Só que por causa do status quo ela continua casada, mas não é mais feliz. Isso não é bênção. É bênção, gente? Não, não é bênção. Não é que você vai separar, não. Deus tem poder de restaurar qualquer casamento. Mas a bênção é ter realidade, tá? No versículo 28 diz que a maldição se instala na mente, gente confusa, gente oprimida, gente com medo. Isso tudo é maldição. Lá no versículo 18, 30, 40, 24, e tudo, fala de fracasso nos negócios, seca, ataque de inseto. Aqui ele está falando num contexto de agricultura, mas é alguém que nunca consegue prosperar na vida, sabe? Avançar em alguma área. Então olha para mim, irmãos, da mesma forma que Deus quer que você seja saudável, Ele quer que você também seja próspero, irmão.
Deixa eu te falar, prosperidade não quer dizer necessariamente que você só tem dinheiro. Prosperidade tem a ver com as demais áreas da sua vida, tá bom? Prosperidade tem muitas definições. Uma que eu gosto é que você tem tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Então Cristo era próspero, tá? Porque ele teve tudo que ele precisava para cumprir o seu propósito, de viver, de discipular e morrer na cruz. Quantos estão comigo aqui? Só que mesmo que prosperidade não esteja associada com dinheiro, você nunca pode dizer que é próspero sem dinheiro nenhum. Deu para entender, gente? Como é que você pode dizer que é abençoado que você nunca tem dinheiro para comprar o gás? Eu não estou falando que falta de vez em quando, mas nunca está faltando. Sempre aquilo que é básico é escasso. Quantos estão comigo aqui, gente? Não faz sentido. Então, da mesma forma que Deus quer que você seja saudável, Deus quer que você também seja próspero. Isso é bênção de Deus. Então olha para mim aqui, preste atenção, irmão. O que é melhor? Ter saúde ou dinheiro? Aliás, deixa eu mudar a pergunta. Essa pergunta aqui foi complicada. Você tem diante de você, não é de ninguém, está diante de você, uma nota de R$50 e uma nota de 100. Qual que você pega? Quem pega de 100? Os irmãos pensando que é pegadinha, não quer pegar nada, está com raiva da vida e quer ir embora ali, um montão de gente. Irmão, por que você vai pegar de 100, irmão? Pega as duas. Não é pegadinha não, irmão. Se tem de 50 e de 100 não é de ninguém. Aqui, ó. Quem disse que vai pegar de 100, irmão? Pega. Por quê? Por que você vai ficar, eu não estou falando de dinheiro. Por que você vai falar que saúde é bom e dinheiro não? Pega os dois, irmão. A bênção é em todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso? Então olha só, você precisa entender de que você não precisa, preste atenção no que eu vou lhe dizer, fazer uma autoavaliação para você ficar se julgando diante de Deus, tá? Você ficar fazendo uma análise de si mesmo, para falar, será que, essa pergunta é perigosa, será que Deus me ama? Será que eu sou abençoado? Então esse tipo de avaliação de autoexame é perigoso. Porque se você ficar olhando muito para si, você vai ficar vendo coisa boa? Não vai, eu já vou te adiantando. Por isso que a Bíblia fala que você tem que olhar para quem? Para Cristo. Ele é o autor, de autoria, de início, e o consumador da minha fé. Eu ando por Ele, para Ele e nele. Tá bom? Então você não tem que ficar fazendo uma avaliação se você é crente ou não, justificado ou não. Se a Bíblia diz que você é, eu creio, confesso e sigo a minha vida. Mas não quer dizer que você tem que olhar para a sua vida e avaliar, poxa, se a Bíblia diz que o abençoado, ele é próspero, e eu estou sempre com aquilo que é o básico, eu não tenho dinheiro, está alguma coisa fora do lugar. Quantos estão entendendo aqui? Não é que Deus me abandonou, não é que Deus me ama. Não é que eu vou medir a minha dignidade pelo que eu tenho ou deixo de ter. Eu sou filho de Deus e sou amado. Mas se a Bíblia diz que eu posso ter, está alguma coisa fora do lugar. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus, irmão. Muito bem, olha só. Então hoje eu quero finalizar essa ideia de maldição com esses dois aspectos que faltavam para me responder essa pergunta. Na quarta-feira eu disse que o crente, quando Deus olhou para o povo de Israel, não viu iniquidade. Então quando Deus olha para a igreja, Ele vê o sangue de Jesus, e Ele não vê iniquidade. Você já é abençoado aos olhos de Deus, irmão. Tá bom? Hoje eu quero falar aqui de duas práticas ou ensinos recorrentes na igreja que você precisa entender. Um é maldição hereditária. Então, o que é a maldição hereditária, tá? Para você entender um pouquinho esse tema. Maldição hereditária, o próprio nome diz, é quando seus antepassados fizeram alguma coisa errada, tá bom? E a consequência das ações dele, dos pecados dele, foram passando para os familiares de geração a geração. Ou seja, seu avô fez besteira lá atrás e quem pagou a conta foi você. Entendeu? Isso é maldição hereditária. Ela passa de geração em geração. Hereditariedade é de família, de filho em filho em filho. Isso é maldição hereditária. E existe isso? Existe. Tá? Existe sim. A palavra de Deus lá em Êxodo 25 diz assim, capítulo 20, versículo 5, diz assim, é aqui que vem esse ensinamento. Ele existe.
Olha lá. Não te curvarás a eles, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E o que é que Deus faz, irmão? Visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me... Existe, irmão? Existe. Mas está onde escrito isso aqui? No Velho Testamento. Então, entre o Velho e o Novo Testamento, mudou muita coisa. E a mudança foi porque Cristo veio e morreu na cruz em nosso lugar. Mas esse ensino existe. A prova é que Adão, como pai da raça humana, errou. Sobrou para quem? Para todos nós. Todo mundo é pecador, não é porque peca, é porque Adão errou. E o pecado, a herança que Adão deixou para a gente, foi de maldição. Lá em Romanos 5,12, diz que por causa de um só, quem é essa pessoa? Adão. Todos se tornaram aí, está aí, ó. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim, a morte passou a quem? Então a Bíblia está dizendo que existe sim pecado, maldição hereditária, tá? Agora, olha para mim, preste atenção, esse aqui que é um ponto importante. No Novo Testamento isso muda, tá? Por quê? Porque Cristo na cruz, a gente leu isso em Gálatas 3,13, ele levou a maldição da lei na cruz do Calvário. E se você crê que ele levou a maldição que era sua, hoje a bênção está sobre a vida da igreja. Então Cristo, ele encerrou esse ciclo de maldição da nossa família. Quem nasceu de novo não tem maldição sobre a vida dele, irmão. Por quê? Se Adão cometeu o pecado pela desobediência, Cristo, a Bíblia diz, é o segundo Adão, ele obedeceu. Se o primeiro Adão foi o nosso representante e nos amaldiçoou, o segundo Adão, que é Cristo, foi obediente e nos abençoou, irmão. Tá? Você tem que crer nisso, isso que a Bíblia diz. Vamos falar de Có, 2 Coríntios 5,17. Vamos lá? Se alguém... Vai fingindo que você vai falando aí, vai. Os homens falem bem alto comigo, você conhece, vamos lá. E se alguém, as coisas antigas, eis que tudo, essa é a ala A, B e C, a ala C lá, o bloco C, está funcionando essa caixa aí? Leia aí, por favor, esse versículo, só o bloco C, que vai para o céu, vamos lá, irmãos. Amém. Desencontrou um pouco porque a caixa está reverberando, né? Então, está vendo? As coisas velhas se passaram. Não há mais maldição. Tem um texto aqui em 1 João 5,18 que diz assim, ó, você tem que descansar nisso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, irmão. Então, se a maldição é uma ação do mal na vida de alguém, do diabo, se você nasceu de novo, o maligno não lhe toca. Então, diga para o seu irmão aí, maldição hereditária só existe para quem não nasceu de novo. Então, pessoas que não tiveram uma experiência do novo nascimento estão sobre espíritos malignos familiares, sim. Estão sim, tá? Então, assim, a forma, o desdobramento disso acontece de muitas maneiras, mas existe. A única garantia que a gente tem de quebrar esse ciclo maldito das decisões dos nossos pais ou das pessoas do passado da nossa família é nascendo de novo. Então, isso por quê? Por causa da nova aliança. A nova aliança instituiu uma nova forma de se relacionar com Deus. Se a maldição veio pela desobediência, né, da lei, Cristo obedeceu a lei em nosso lugar e ele levou a maldição, de maneira que agora diante de Deus ele nos vê em Cristo sem maldição nenhuma, irmão. Então tem um texto lá em Jeremias 31, eu queria que você abrisse comigo aqui no verso 29, que ele diz aqui uma coisa interessante, como é que era o ditado nos tempos do Antigo Testamento. E tem muita gente hoje que vive com a cabeça no Antigo Testamento. Nós estamos na nova aliança, na dispensação da nova aliança, mas vive com a cabeça na lei, com os preceitos da lei. Olha o que diz aqui em Jeremias 31, 29, ó.
Jeremias está dizendo isso aqui há 600 anos antes de Cristo, tá? Ele diz assim, naqueles dias, e ele está profetizando os dias da nova aliança. Naqueles dias não é no dia de Jeremias, é no dia apontando para o futuro, é o dia que nós estamos vivendo hoje, tá? Nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então ele está dizendo um ditado aqui baseado em Êxodo. No tempo de Jeremias tinha um ditado. Qual era o ditado? Seu pai apronta, é você que você que recebe a conta. Ele está dizendo aqui, os pais comem uva verde, e quem é que fica com aquele gosto ruim na boca? Os filhos. Ele está dizendo aqui de maldição hereditária. Mas Jeremias está profetizando a nova aliança. Ele está dizendo, naqueles dias, que dias? Ele diz lá no verso 31, olha lá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por isso que a nossa igreja é nova aliança, viu? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Então, por que? Preste atenção. Esse ditado que estava no tempo de Jeremias não acontece mais. Porque a maldição vem por causa do pecado. E por causa de Cristo, a Bíblia está dizendo isso aqui. Deus nos vê em Cristo e nunca mais lembra dos nossos pecados, irmãos. Porque o sangue de Jesus está sobre nós de maneira ininterrupta. Eu sei que você ouve isso todo domingo, eu falando desse púlpito aqui, mas essa é a grande verdade do Evangelho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vive em paz, irmão. Então, esse contexto aqui, ele diz que se os pais comeram uvas azedas, o filho, ele vai ter a consequência. Em Cristo, isso encerrou. Amém? Por quê? Olha que coisa interessante. Quando Cristo, eu falei isso na quarta-feira, ele veio para morrer pelos pecados, ele não precisava ser crucificado. Ele podia ser apedrejado, porque ele precisava morrer pelo pecado. Mas ele foi crucificado para levar a maldição. Porque Moisés tinha profetizado que maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro. E todas as profecias se cumpriram de maneira específica em Cristo. Até essa da uva verde. Um toma uva verde e o outro tem a boca embotada. Lá em Lucas 19, no verso 28, a Bíblia diz assim, olha, que antes de expirar, ou seja, morrer, literalmente, a Bíblia diz que Cristo, ele fez isso aqui, ó, verso 28, depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, o que ele disse? Tenho sede. Está aí o texto? O que ele disse? O que ele disse? João 19, 28. Está aí? João? É isso mesmo? É esse texto que está aqui atrás de mim? Então tá bom. Evangelho de João, J-O-A-T-O. João 19, 28. É esse o texto agora? Então vamos ler? Depois disso, agora você tem que ler, né, querido? Agora você tem que ler. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, o que tinha que se cumprir? Mas já tinha tudo terminado, mas não estava tudo terminado, ele disse, tenho sede. Olha o 29, estava pois ali um vaso cheio de quê? Você sabe que nos tempos dos romanos, vinagre era feito de uva com água, e tinha um gosto de quê? Uva azeda. O princípio ativo era o mesmo. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo em isopo lhe tocaram a boca. E quando Jesus, o que ele fez com o vinagre? Tomou o vinagre e disse,
Quando ele tomou o vinagre, aí sim ele disse: agora está consumado. A pergunta que nos quer calar: por que Cristo não pediu uma Coca-Cola? Porque o efeito do vinagre é para se cumprir Jeremias. Os pais tomavam, não é isso? Uva verde e os filhos eram punidos. Aqui ele estava fazendo justamente a aplicação, o cumprimento dessa profecia. Quem tomou a uva verde foi Cristo, para nunca mais a nossa boca agora ficar amarga. Você vê que Jesus cumpriu plenamente as Escrituras para que a gente vivesse completamente fora de maldição. Tá? Na nova aliança não há maldição para o povo de Deus. Amém, meu irmão? Então olha só, a coisa que você precisa entender aqui, agora é o ponto, que tudo que eu lhe falei é a sua posição espiritual em Cristo. Você nunca deve questionar a sua posição, você é abençoado, mas você sempre precisa avaliar o seu estado, a sua conduta. Sempre avalie a sua conduta de acordo com a sua posição espiritual. Então olha só, eu sou filho de Deus. Eu sou o que, gente? Eu sou abençoado. Eu não tenho nenhuma condenação sobre mim. Então diante da tentação eu vou me portar como o quê? Como filho de Deus. Deu para entender? Eu vou ser tentado a mentir. Qual é a minha postura? Filhos de Deus não mentem. Ninguém vai dizer amém, não? Tá bom? Então eu posso, olha para mim, ser tentado, tá bom? E errar. Errei. Se eu errei, eu nunca posso questionar o meu estado de acordo com a minha posição. Como isso funciona na prática? Poxa, eu menti. Crente não mente. Se eu mentir, então é provável que eu não seja crente. Deu para entender? Eu começo a questionar a minha identidade por aquilo que eu fiz. Como estão entendendo isso aqui? Então olha para mim, você nunca questiona a sua identidade. Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto e outras igrejas, ele nunca questiona a identidade daquela igreja. Tinha irmãos da igreja de Corinto, pasmem vocês, que estavam pagando prostitutas e se relacionando com elas. Se eu estou naquela igreja, eu falo, não é crente não. Se fosse crente, eu não fazia um negócio desse. Mas Paulo, ele diz o seguinte, ele exorta a igreja e diz assim: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito, e templos do Espírito não pode se unir a uma prostituta. Então aonde vocês estão com cabeça fazendo isso? Porque vocês são o quê? Filhos de Deus. Ele questiona a identidade deles? Não. Mas ele questiona o quê? A atitude. Deu para entender? Quantos estão comigo aqui? Então olha para mim, se você já é abençoado, irmão, você tem que se portar como uma pessoa abençoada. Se você já foi livre do pecado, você tem que se portar como alguém livre do... Por que eu estou dizendo isso? Preste atenção. Mesmo que você nasceu de novo, se a sua conduta for incoerente com a sua fé, vai fazer mal para os seus filhos. Você não amaldiçoa eles espiritualmente, mas o seu comportamento vai produzir neles um cristianismo distorcido. Quantos estão comigo aqui? É gente que frequenta a igreja, se diz crente, mas a postura da pessoa não condiz com aquilo que deveria ser, ela como crente. Então tem muitos filhos de crentes que talvez nasceram de novo. A maldição cessou por causa de Cristo, mas não transicionou a mente. Cheguei a babar de novo, Jesus. Não transicionou a mente, não renovou a mente. E ele nasceu de novo, mas tem posturas parecidas que ainda não é crente. Então é muito comum a gente ver famílias, infelizmente isso, da nossa igreja também, eu estou falando geral, que você vê em dia de sol andando em algum lugar ou outro, que os filhos se vestem igual pessoas não crentes, aparecendo aqui a barriga até aqui em cima, com shortinhos apertados, que está na moda. Veja bem, se Paulo iria dizer que a pessoa é crente, ia, você é filho de Deus. O que ele ia dizer para esse povo? Filhos de Deus não se vestem assim. Agora olha para mim, seu filho entende isso? Seu filho consegue processar isso? Ele não consegue, ele está vendo o que está claro. E aí vai passar o que na cabeça deles? Uma grande incoerência. Quando ele crescer, embora a maldição foi quebrada, mas a sua conduta vai se reproduzir na vida dos seus filhos. Eu vou te dizer uma coisa aqui chocante, tá?
Tem muitos filhos de pastores que não querem saber de igreja, não quer se envolver com igreja, nem um pouco. A nossa igreja fica mais difícil isso, porque a nossa igreja é muito relacional. Você, como um bom fofoqueiro, você presta atenção em tudo. Eu sei disso que você presta. E tem que prestar mesmo, que a gente é família ou não é família? Não tem realidade em muitos lugares, porque tem um discurso, mas a prática é outra. A minha filha não veio hoje, a Isaela, está gravando. É para minha filha. Aí ela disse assim para mim. É porque ela está em casa com o Benjamin, que não está bem de saúde, viu? Tá. Aí ela disse assim para mim. Ela estuda num colégio religioso. Não é evangélico, mas é religioso. E aí, tem aquele negócio de profissão, perguntando para cada aluno o que vão querer ser. Ela falou que todo mundo quer ser 3 coisas da turma dela, são 40 alunos. Adivinha? Médico, advogado, é isso. Você estuda lá também, não? Você estuda lá? Pensei que você estudava. Aí na hora da Jaela, a Jaela falou que queria ser pastora. A turma toda olhou para ela. O professor que estava fazendo falou assim: eu dou aula há 30 anos, é a primeira vez que um aluno de uma escola religiosa fala que quer ser, primeira vez. Aí uma amiguinha da Jaela, ó a fofoca, ela me contando, falou para ela: Jaela, você tem certeza que você vai ser pastora? Ela: mas por que tanto assim em crise? É porque meu pai é pastor. E você não quer fazer isso da sua vida. Aí a Jaela: mas por quê? Porque o meu pai, olha ela falando, meu pai é pastor e vive xingando em casa. Aí a Jaela: então vamos para a minha igreja. Aí a filha do pastor falou: eu quero tudo menos frequentar uma igreja. Aí Jaela: mas você não frequenta o seu pai? É porque eu não posso sair agora. Não posso. Mas quando, ela deixou bem claro, a mensagem foi clara: quando eu puder, quando eu ter meu dinheirinho, eu vou ficar em qualquer lugar, menos. E você acha que ela vai ter a cabeça para processar que a igreja é tudo igual? Ou que tem lugares diferentes? Não vai. Se essa menina estivesse aqui, tomara que não esteja, ela vai me ver e vai associar com quem? Com o pai dela. Falou assim: não me enrola não, esse pastorzinho engraçadinho, eu conheço essa laia. Tem gente aqui assim, pode ter certeza, essa espécie eu conheço de longe, é muito engraçadinho aqui, mas em casa deve ser uma peste, porque criança não processa como um adulto. O problema é quando vira adulto, você acha que ele vai para a igreja como muita gente está aqui hoje, com o coração o quê? Fechado. Fala: pastor, isso aí é conversa que eu conheço de longe, meu filho, isso aí ninguém me enrola não. Tudo porque alguém professava fé. Eu nem sei se o pai dessa menina, eu não estou desconfiando da fé dele não, talvez ele nasceu de novo, mas o cristianismo dele ele não influenciou a outra geração. Essa menina, talvez o ciclo de maldição foi quebrado por causa de Cristo, mas a conduta influenciou de uma forma negativa. Quantos estão entendendo isso aqui? Então olha para mim aqui, preste atenção. Sua decisão, irmão, em relação a seguir a Cristo, ela vai determinar a bênção nas suas próximas gerações. Fala com 3 pessoas aí. As suas decisões, fala para aí, de seguir a Cristo, vai influenciar seus filhos, pode ter certeza disso. Irmão, o grande problema dos nossos filhos é que eles não conseguem processar uma coisa. Faça o que eu falo, mas não faça. Seus filhos não conseguem processar isso. O nome que se dá para isso é incoerência. É o que, gente? Os seus filhos não conseguem processar isso. Na cabeça deles fica confuso. E eu vou botar aqui uma coisa legal, uma ilustração, que eu já tinha pregado sobre isso alguns anos atrás. Tem um cara chamado Al Sanders, é um escritor americano. Ele escreveu um livro em 1955. O livro que ele escreveu foi Crise de Moralidade. E ele, por favor, pode botar aqui esses 2 personagens aqui. Esse cara, ele catalogou os filhos desse cara aqui e os filhos daquele cara ali. Ele catalogou isso aqui foi em 1700, esse cara aqui chama John Edward, ele é um pastor e um teólogo, e esse cara aqui, Max Jukes, foi alguém proeminente na época
John Edwards foi alguém conhecido, como seria hoje alguém famosinho de rede social, mais ou menos isso. Esse cara aqui, ele não era cristão, mas era um cara de caráter, o livro diz isso. Você concorda que tem gente que diz que é ateu, mas é gente séria? Quantos concordam aqui? Que é gente séria, é gente que paga a conta, é gente certinha, de vez em quando toma até umas cachaçinhas no final de semana, mas não porrinha ninguém, é gente boa, mas só diz que não crê em Deus. Era esse cara aqui. Não era bandido, vocês estão entendendo? Só dizia que não cria em Deus. E esse aqui, John Edwards, não precisa nem dizer, esse cara aqui era fogo puro. Esse cara catalogou a genealogia dos dois, teve esse trabalho e escreveu um livro. A criancinha que está aí pode pegar ela e levar, obrigado. Aí olha só, bota no próximo lá, slide lá. Esse cara, ele pegou aqui uns 1000 e poucos descendentes desse cara aqui, durante 300 anos, 200 anos, e pegou de John Edwards aqui. Deixa eu traduzir para vocês isso aqui. Olha a conclusão que ele chegou aqui, dessas informações. Esse Mark Jukes aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Ele casou com uma mulher de caráter, o livro diz isso, tá? Mas não tinha princípios. Dos seus descendentes, 1.200 tinham estudo, 310 se tornaram profissionais excelentes. Eu estou falando desse cara aqui primeiro, se você quiser voltar ele lá. 440 tiveram problemas físicos, frutos de abuso sexual. 130 foram para a prisão aos 13 anos, 7 por assassinato. Mais de 100 foram alcoólatras. 60 praticavam furtos constantes. 190 se tornaram prostitutas conhecidas. 20 que tiveram diploma, 10 o conseguiram na prisão estadual. E aí no livro ele diz que esses 200 anos custou para o Estado, ou para a Federação, na época, $1.500.000. De você bancar essa turma na prisão, deve ter sido isso. Isso são a descendência do cara aqui, certamente pelas escolhas que ele fez. Influenciou toda uma. Aí o outro escreve de John Edwards, que era pastor, coincidentemente pastor, mas pode ser, não precisa ser pastor, mas era pastor, né? E teólogo. Olha só, é o mesmo número de pessoas, e era da mesma época. Olha só, casou-se com uma mulher de Deus. 300 da sua linhagem de sangue se tornaram missionários e professores de teologia. Então, o professor de teologia não está tão ruim, né? Mas ninguém quer ser teólogo. 100 professores de universidade, 100 advogados, 30 juízes, 60 físicos, 60 médicos, 60 autores de livros consagrados e clássicos, 14 presidentes de universidade, 75 oficiais do Exército da Marinha, inúmeros gigantes da indústria americana, 80 altos funcionários do governo, 3 congressistas e 1 vice-presidente dos Estados Unidos. E no livro ele faz questão de dizer, não custou 1 centavo para o Estado americano. Tudo porque, bota a foto dos dois lá, esse cara aqui nunca imaginou que as decisões dele, depois de 200, 300 anos, ia ser essa tragédia. Você acha que ia imaginar? E esse aqui eu acho que talvez ele ia imaginar sim, porque a Bíblia diz isso. Então olha para mim, irmão, você entendeu que não tem a ver, hoje as pessoas falam isso, não tem a ver comigo, não tem mesmo, irmão, suas decisões. Você talvez não é nem casado, você é solteiro. Pastor, quando é que eu estou me preparando para casar? É agora. A sua postura com Deus vai ser determinante para daqui, antes, se Jesus não voltar, daqui a 100 anos, vão olhar para trás e falar, tudo porque alguém tomou a decisão por Cristo, toda uma linhagem foi abençoada. Está vendo? E o inverso também é verdadeiro. Só porque alguém não fez a sua parte, às vezes influenciou toda uma geração. E eu vou terminar com esse texto aqui. Eu não vou pregar a mensagem toda, que aí eu deixo para pregar depois de outra oportunidade. Lá no Salmo 127, e é o último texto que eu vou usar aqui, fala como a atitude certa de alguém influencia o seu filho. Olha só, o Salmo 127 foi escrito por Salomão. Foi escrito por quem, gente? Aí olha o que ele escreve aqui, ó. Salmo 127. Ele vai botar ali para você acompanhar comigo. Ele diz assim, o Salmo 127. Ele vem depois do 126. E vem antes de qual? 128. Ele diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que
Então, se é Deus no negócio, irmão, você pode ser um melhor profissional, um melhor pai, melhor mãe, trabalhar muito para dar conforto para os seus filhos, mas não há garantia nenhuma. A garantia é quando o Senhor edifica a casa, irmão. Aí olha só, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Vamos seguir, o 2. Inútil, essa expressão é forte, hein? Vos será levantar-se de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ou seja, trabalhar duro, acordar de manhã até tarde, tudo com aquela ideia de dar o melhor para a família, de ter uma vida mais confortável, de proporcionar coisas boas. A Bíblia está dizendo que isso é o quê, gente? Inútil. Não, inútil de que perspectiva? Não é inútil. Ela é inútil na perspectiva de você fazer pensando que isso vai ser a resposta. Não é. Isso é inútil na perspectiva de quê? De que se o Senhor não abençoar e guardar a casa, não vale muita coisa. Vale sim, só vale se tem a mão de Deus ali. Amém, irmão? Acho que não é um convite para preguiça, é um convite para dependência de Deus. Dependência de quem, irmão? De Deus. Olha só. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Olha que maravilha, as irmãs que gostam de dormir aí, ó. Aí ele diz assim, olha para os seus filhos, irmão. Você vai ter filho ainda, quem não tem. Quem é solteiro, recebe isso agora. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. Agora, hein? Aí, irmão, agora é eu e você, hein? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é onde bota a flecha. Ele está dizendo quem que está aqui na sua aljava? Seus filhos, irmão. Ó, por isso que eu queria ter 12, seria fantástico, hein? Mas o Benjamim tem unção de 50, ele vale por 50. Aí olha só, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Isso quer dizer, quando chegar os inimigos assim, diante de ver uns filhos de 12, vai mexer com meu pai aí, não vai, não. Agora, olha só, Salomão tinha essa visão, porque ele foi beneficiado. Agora olha só, Salomão foi abençoado por causa do pai, e sabe o que fez com a bênção que recebeu? Jogou fora. Salomão não deu continuidade no processo. Olha o que Deus fala para ele aqui em 1 Reis, capítulo 11, verso 9. Ele era abençoado por causa de quem? Do pai. E não aproveitou a bênção, irmão. Eu estou falando isso para você aqui nessa noite. É um tempo de uma grande oportunidade para todos nós, irmãos. Ele diz assim, olha, 1 Reis 11, 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Olha, essa palavra indignação não é muito legal não. Indignar é uma coisa séria, viu? Não é ficar brabinho não, ficou indignado. Está aí, ó. Indignou. Olha o versículo de número 10. Não, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, seu Deus, de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Olha o 10. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão. Olha só agora, olha só o que Deus disse para Salomão. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e darei ao teu servo. Agora, isso aqui é até engraçado aqui, ó. Todavia nos teus dias não o farei. Por causa de quem? Por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei ao teu filho por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Salomão, se não é pelo seu pai, meu filho, tu já estava morto, porque tudo isso eu te dei por amor do teu pai. Eu só não vou acabar com esse reino e acabar com esse cessar ele logo, só porque Davi teu pai fez a coisa certa. Mas assim que você morrer, cessou o meu compromisso com você. Você percebeu aqui o poder de uma decisão correta para abençoar os filhos?
E você percebeu também que a bênção que nossos pais nos proporcionaram não é garantia de que as coisas vão continuar? Eu preciso dar a minha contribuição no processo. Então eu quero aqui a gente cantar aquela música, né? Não vou calar meus lábios. Eu quero aqui desafiar você duas coisas. A primeira, a gente aprendeu aqui, se a sua família vem de uma sequência de maldição, em Cristo isso tudo é quebrado. Deu para entender? Então olha só, se eu for seguir a linha da minha família, eu estou lascado, para tudo, desde de casamento, de saúde, meu Deus do céu, só em pensar aqui, chega a me arrepiar. Mas quando eu nasci de novo, foi quebrado, irmão, entendeu? Então você tem que descansar em Deus, esse é o primeiro ponto. Agora, se você hoje nasceu de novo, é uma pessoa abençoada, você precisa que seu cristianismo crie impacto nas próximas gerações. Que se você também for um cristão nominal, que hoje a gente tem muito, é igual católico nominal, você não é nada e fala que é católico, hoje você fala que é crente, mas você não tem compromisso com igreja nenhuma, e quando tem é porque você frequenta uma reunião ou outra que você acha legal. Seus filhos estão vendo isso. Pastor, eu estou solteiro, sabe quando é que você prepara para ter filho? É agora. É a sua postura agora que está preparando para um casamento abençoado. Então eu queria terminar essa reunião dizendo para você, irmão, nós temos uma grande oportunidade em nossas mãos. A pastora e eu sempre dizemos isso. As pessoas falam, a gente queria ter mais filhos, acabou não acontecendo, mas as pessoas dizem assim, vai ter filho, vai ter problema, a violência, o dinheiro. A gente nunca acreditou nisso, nunca acreditou nisso. A gente sempre acreditou que nossos filhos, eles estão na terra por um propósito, eles vão ser profetas e profetisas, irmãos. Enquanto o mundo diz o que vai ser, eles vão se formar, vão isso, vão aquilo, o que vai ser, eu e a pastora sempre tivemos essa fé convicta, meus filhos vão ser usados para a glória de Deus. Eles vão tocar essa geração, e a gente nunca, tirando para pastor, mas a gente nunca botou pressão nos nossos filhos, dizendo o que tem que ser ou deixar de ser, porque a gente sabia que eles sempre estiveram na mão de Deus, e ia colocar no coração deles, no tempo certo, o que eles têm que ser. Podia ser qualquer coisa, desde que fosse aquilo que eles sabiam que era da vontade de Deus. Então eu quero que você hoje, ore menos por você, e declare sobre a sua posteridade, irmão. Posso ouvir um amém, irmão? Então fique em pé em nome de Jesus. Fala para o seu irmão aí, seus filhos já são uma bênção, mesmo que ele seja solteiro. Fala para 3 pessoas aí. Irmão, olha para mim. Jesus pode voltar hoje, quando a gente sair aqui do prédio, ou ele pode voltar daqui a 100 anos, não há garantia nenhuma, que para Deus um dia, 1000 anos é como se fosse um dia. Você já imaginou como é que vão ser a sua geração daqui a 100 anos? Imagina, poxa, tudo porque lá atrás o Andrei tomou a decisão, hein? Casou com a Mariazinha, mulher de Deus, e daqui a pouco está vendo as histórias aqui do seu bisneto, hein, Andrei? A gente tem ideia disso? Se a gente colocar essa história, a gente tem uma ideia disso? Não tem ideia nenhuma. Mas por causa de uma pessoa, você pode abençoar ou pode amaldiçoar uma geração. Eu decido abençoar toda uma geração em nome de Jesus. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos, os irmãos do louvor vão subir aqui, e nós vamos cantar essa canção declarando que nós vamos abrir nossos lábios para abençoar. Você pode repetir essa oração comigo? Diga: Senhor Jesus, obrigado, porque não há mais maldição hereditária sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus já quebrou todo o ciclo da maldição na minha casa. Agora ore agora pelos seus descendentes agora, vai, ore agora. Se você tem filhos ou não, ore agora.